Nos anos 90, o cinema não se limitava ao entretenimento, ele queria colocar o dedo na ferida. O Clube da Luta escancarava o vazio do consumismo e a fragilidade da masculinidade no capitalismo. O Show de Truman questionava até onde vai o poder da mídia em manipular a nossa percepção de realidade. E a outra história americana mergulhava a fundo nas consequências destrutivas do ódio político. Mas no meio desses dramas pesados, um outro filme ousou usar o humor como arma. Um filme que, por trás de piadas macabras e situações absurdas, faz uma reflexão sobre algo que todos nós temos em comum: a família. Eu sou Marcelo e você acaba de entrar na sessão pós-créditos, então pega uma pipoca, se acomoda, porque hoje nós vamos falar de A Família Addams 2, de 1993. Será que ele é apenas uma comédia cult dos anos 90? Ou existe ali uma crítica social escondida que poucos percebem? Apesar da produção um pouco conturbada, A Família Addams de 1991 foi um sucesso de crítica e bilheteria, garantindo um segundo filme que, por sua vez, foi feito bem rápido para aproveitar o sucesso do primeiro. O diretor e todo o elenco original retornam, mas esse segundo tem um tom um pouquinho diferente, que reforça o humor ácido e a crítica social. Forever. Our whole family together at last. Lançado dia 17 de dezembro de 1993, dirigido por Barry Sonnenfeld e roteirizado por Paul Rudnick, A Família Addams 2 começa com a Morticia avisando que está grávida. Gomes, Cara minha. novidade maravilhosa. Vou ter um bebê. Agora mesmo. Toda a introdução do filme vai mostrar o nascimento dessa criança, que obviamente não vai ser um nascimento normal, vai ter muitas coisas macabras ali no meio. A gente tem, por exemplo, o fato da Morticia não querer tomar anestesia, porque ela gosta de sentir dor, e uma garotinha conversando com a Wandinha e com o Feioso, dizendo que um anjo trouxe o irmão dela numa cegonha, e a Wandinha respondendo apenas que os seus pais transaram. E logo no começo a gente percebe que esse segundo filme, ele é um pouco mais engraçado que o anterior, porque muitas piadas vão se encaixar, e essa situação comum e estressante que é o nascimento de uma criança, vista na perspectiva dos Addams, com seu toque macabro e seu humor ácido, é muito engraçado de assistir. Então pegar uma situação dessa pra começar o filme e a gente comparar o que a gente faria naquele momento e ver o que os Addams fazem é um ponto muito certeiro. É um garoto? É garota. Gomes! Então, papai, o que é? É um Addams. A cena finaliza com uma pergunta: é menino ou menina? E o Gomes responde que é um Addams. Ou seja, esse é um ser estranho e excluído, não importa muito o gênero. Essa cena vai reforçar essa identidade diferente da família e também lembrar a gente que, independente de menino ou menina, o que prevalece é o amor entre os Addams. Os Addams separam um quarto para esse bebê, tem uma decoração muito macabra e um brinquedo também que deveria ser um urso de pelúcia, mas é um urso que parece de verdade, solta até um rugido. Então o bebê começa a ter uma atenção especial que agora os irmãos não vão ter. E aqui começam os problemas, porque a Wandinha e o Feioso vão sentir ciúmes desse bebê novo dentro da família. E a ideia da Wandinha e do Feioso é fazer algo bem extremo. Eles ficam tentando finalizar o irmão mais novo. 1, 2, 3. A primeira tentativa é tentar jogar ele do telhado de casa, só que o Gomes consegue pegar. E a segunda tentativa é usando uma guilhotina. Na hora que a lâmina vai descer, o bebezinho consegue segurar e dessa vez ele mesmo se salva. E o Gomes e a Morticia, eles vão perceber que essa situação tá saindo um pouco de controle. A Morticia também comenta que ela tá um pouco sobrecarregada, porque tem os deveres dela de mãe e às vezes ela só queria se libertar e seguir o seu próprio caminho de trevas. Então eles tomam uma decisão que é tentar contratar uma babá. Só um parênteses antes de eu continuar falando da contratação dessa babá, é que o Fester nesse segundo filme, ele tem uma interpretação que é muito mais caricata e divertida, então ele tá muito mais exagerado, fazendo tipo caras e bocas pra tudo que acontece, e toda essa expressão do personagem, que transforma ele quase que num personagem teatral, deixa ele muito mais engraçado e estranhamente muito mais espontâneo, muito mais Addams. Eu sufoquei
até ele perder a consciência e ter de ser posto num respirador. É uma tarefa bem difícil para os Addams escolher uma babá nova. Eles tentam várias opções, então tem uma babá um pouco mais doce, tem uma um pouco mais rígida, e elas não conseguem se encaixar justamente porque a Wandinha e o Feioso são crianças, né, meio difíceis, meio estranhas, e a Wandinha fica sempre espantando a babá. Até que depois de uma bateria de candidatas, do nada, no meio da noite, alguém bate na porta e a gente conhece a Debbie. E logo de cara ela vai chamar muito a atenção, porque a Debbie é branca, alta, loira, bonita e muito sexy. Ela é uma espécie de mulher americana idealizada, perfeita entre aspas. Ela parece ser uma pessoa meio doidinha, não parece ser uma pessoa totalmente normal. Ela acaba aceitando esse emprego e o Gomes pede que ela comece nessa noite mesmo, porque a Wandinha tenta finalizar o irmão dela mais uma vez. E gente, nem preciso falar que esse filme, se ele fosse gravado hoje, ele seria provavelmente proibido ou cancelado, porque a gente tem várias cenas dos irmãos tentando finalizar o irmão mais novo, e é um pouco desesperador e até meio gráfico demais. E além da Debbie chamar muita atenção da gente que tá assistindo o filme, ela chama a atenção também do Fester. Ele fica tão ansioso perto dela que basicamente nem consegue falar com ela direito, do tanto que ele acha ela bonita. Olá, Fester. No final dessa sequência de apresentação da Debbie, ela acaba escolhendo um quarto pra ficar e a gente vê ela assistindo televisão, assistindo uma reportagem sobre a viúva negra, uma mulher que se casa com homens ricos, finaliza eles e foge. E é muito fácil perceber que essa mulher é a Debbie, e no finalzinho dessa cena a gente vê que ela tem várias revistas do Fester, ou seja, ela tá ali com uma má intenção, ela já tá ali com o plano de se casar com o Fester e finalizar ele também fazendo mais uma vítima. Eu achei bem interessante o jeito que essa personagem é escrita e interpretada aqui no filme, e ela já dá algumas pistas pra gente da crítica social que o filme quer fazer. A Debbie, como eu disse anteriormente, é uma mulher americana idealizada, ela é bonita, alta, loira, e tem esse componente dela ser tipo uma alpinista social, alguém que dá golpe para ter mais dinheiro e subir na hierarquia social. Então ela também é uma pessoa bem materialista, basicamente a personificação exagerada de como uma mulher padrão americana deve ser. E a Debbie percebe que a Wandinha vai ser uma pedra no sapato dela, porque a Wandinha já começa a perceber que a Debbie é um pouco estranha, começa a suspeitar dela. E a Debbie vira pro Gomes e pra Morticia e fala que as crianças estão com muita vontade de ir para um acampamento de verão, que ela ouviu elas comentando, mas que elas têm vergonha de pedir. É óbvio que a Morticia e o Gomes vão achar isso meio estranho, mas eles vão tentar realizar esse desejo oculto das crianças e levar eles até um acampamento. Acampamento Chippewa. Que encantador. Eles acabam levando as crianças até o acampamento Chippewa, onde vai ter um pequeno núcleo de personagens e parte da história do filme vai se passar aqui. A gente vai ter aqui então a Wandinha, o Feioso, os dois monitores responsáveis pelo acampamento, a Amanda, que é uma criança perfeita, uma criança estudiosa e bonita, e o Joel, que ao contrário da Amanda, ele é um cara introvertido, que toma remédios, então é tipo aquele nerd super protegido pelos pais. É muito engraçado a cena que os pais da Amanda vão apresentar ela pros Addams e eles ficam se gabando. Nossa, nossa filha é muito boa na escola, ela é um exemplo. E aí o Gomes puxa o Feioso e fala, meu filho repetiu. Levar a Amanda pro acampamento, na visão dos pais dela, é como se fosse uma recompensa por ela ser uma boa aluna, uma boa criança, enquanto o Gomes, ele quer mais ver os filhos felizes, independente deles repetirem ou não na escola, tirar notas boas ou não. O amor dele é maior e ele faz aquilo porque ele gosta dos filhos, não porque eles merecem de certa forma. Voltando para a mansão Addams, o Fester vai fazer uma revelação pro Gomes. Ele diz que de certa forma sempre sentiu ciúmes do relacionamento do Gomes com a Morticia. Ele sempre se perguntava se algum dia ele ia ter esse tipo de relacionamento também. E gente, o Fester, ele é o irmão mais velho e por ser um adulto, ele também sofre essas pressões sociais de casar, ter filho, ainda mais quando o irmão dele tem um relacionamento tão bem sucedido. Então um pouco dessa carência e necessidade de ser um homem casado com uma família faz o Fester, vamos dizer melhor, empurra o Fester a já se apaixonar muito rápido pela Debbie. Ele revela isso pro Gomes e o Gomes tenta dar uma ajudinha pro irmão. Então eles marcam que vão no restaurante. O Gomes é a Morticia, o Fester e a Debbie. E a Debbie aceita esse convite. Fluentemente. Vocês querem saber? A primeira coisa que pensei quando vi foi que ele era da Europa. Mesmo? É verdade. Mas eu tomei banho.
A cena do restaurante é um dos pontos mais altos desse filme, porque ela é uma cena bastante exuberante, tem uma dinâmica de casal legal entre o Gomes e a Morticia, e o Fester com dificuldades de falar com a Debbie, mas tentando seduzir ela, a Debbie achando ele estranho, mas colocando o plano dela em continuidade porque, né, ela quer dar um golpe no cara. A gente acompanha então uma valsa muito bonita entre o Gomes e a Morticia, onde eles vão se provocando, eles meio que trocam olhares com outras pessoas que estão ali no restaurante para provocar um ao outro. É uma valsa muito elegante, enquanto o Fester de maneira estúpida tenta seduzir a Debbie. O Gomes tenta até dar uma ajudinha pro irmão, tentando falar algumas palavras bonitas, mas o Fester realmente não leva jeito para esse negócio de paquerar uma pessoa. Somos os irmãos de mais sorte na Terra. Não somos dignos de tanto esplendor. Não merecemos tal. Ah, tem razão. Merecemos namoradas feias. Depois desse encontro no restaurante, o Fester e a Debbie vão caminhar juntos num cemitério e eles vão conversar, conversa vai, conversa vem, e o Fester acaba se declarando pra Debbie e a Debbie se declarando pro Fester. A Debbie fala que tá apaixonada, que tá amando o Fester, e o Fester fica muito animado com isso e diz também que ama ela. E eu tinha comentado que a Debbie é essa versão de mulher idealizada, e aqui nessa cena a gente vê uma outra face dessa idealização, que é a hipocrisia, justamente porque eles vão começar um relacionamento onde o que a Debbie sente não é real, é fruto de um desejo de mais bens materiais e também um desejo meio psicopata de finalizar o Fester, e o Fester tá extremamente carente, aquilo pra ele é uma coisa muito nova. E depois da revelação desse suposto amor, eles já combinam que vão se casar. Enquanto isso, no acampamento, a Wandinha e o Feioso, eles recebem uma carta avisando que o tio Fester vai casar, e eles começam a bolar um plano pra fugir de noite. Esse plano tem a ajuda do Joel. Quando anoitece, eles se vestem igual ninjas e tentam cortar a cerca do acampamento para fugir por ela, mas eles são pegos pelos monitores e por todas as crianças que rodeiam ali aquele lugar, curiosas mesmo para saber o que estava acontecendo ali. Os monitores acham que eles não estão se sentindo bem ali no acampamento, que eles estão se sentindo excluídos e resolvem cantar uma canção, que é uma cena que ela leva um tempinho, gera um incômodo muito grande, mas ela também é um pouco engraçada porque quebra essa vibe de família Addams e traz uma canção de ninar, uma canção quase religiosa, nossa, que é tipo realmente muito chata de ouvir. Kumbaya, my lord, Kumbaya, Kumbaya. A gente vê aqui também que aos poucos a Wandinha e o Joel vão ficando mais íntimos, criando uma espécie de romance adolescente entre eles, o que é algo muito puro e vai gerar um contraste com tudo que tá acontecendo entre o Fester e a Debbie. E no final, os Addams e o Joel conseguem fugir para acompanhar o casamento do tio Fester. E nesse casamento, assim como no primeiro filme, quando os Addams tinham se reunido para dar as boas-vindas pro Fester, nós veremos todos os membros estranhos da família Addams, inclusive alguns que a gente já conhece do filme passado. E a Debbie vai achar esse povo todo muito estranho e na hora de fazer os votos de casamento ela vai balançar um pouco. A gente vê que ela tá desconfortável com essa situação, mas isso não vai impedir ela de continuar o plano macabro. Ótimo. Idem. Então, casados, o Fester e a Debbie vão passar a lua de mel no Havaí, e aí que a Debbie vai começar a mostrar suas garras. É a primeira vez no filme que ela vai tentar finalizar o Fester, tentando eletrocutar ele. É a primeira vez no filme que ela vai tentar finalizar o Fester, tentando eletrocutar ele. Querida. Isso não dá certo, fazendo a Debbie ficar um pouco decepcionada e frustrada. Os planos dela vão ser mais difíceis do que ela pensa. Então, depois dessa primeira tentativa falhar, a Debbie faz o Fester prometer que ele vai ficar longe da família dele. E o Fester, né, bobo, apaixonado, promete e repete o erro do primeiro filme, que é ficar longe da família de quem ele tanto gosta. Os Addams, quando recebem essa notícia da mansão, é óbvio que eles vão ficar muito incomodados e querer ir atrás para descobrir o que tá acontecendo com o Fester. E é muito interessante como esse filme tá trabalhando essa ideia de contraste. A gente tem por um lado o casal, que é o Fester e a Debbie, que são pessoas que nem se gostam muito, tem uma pressão social, tem até um quê
de psicopatia da Debbie, então é um amor meio quebrado, é um relacionamento que já nasce meio quebrado, e a gente tem por um outro lado esse amor juvenil que tá acontecendo entre a Wandinha e o Joel, que é um amor mais puro. Todo esse contraste na trama vai reforçar o subtexto que o filme tá tentando passar, que é justamente a gente ver a diferença dos valores de uma família tradicional americana, ou melhor, né, estadunidense, e os valores dos Addams. E uma coisa interessante é que no inglês esse filme chama Addams Family Values, ou seja, em uma tradução livre seria como Família Addams Valores, os valores da família Addams, justamente porque o filme pretende ser um pouco político. Na época em que o filme ia lançar, um político americano mais conservador disse que a América precisava voltar aos seus valores tradicionais, e os produtores, vendo isso, aproveitaram para colocar esse nome no filme, que originalmente ia se chamar mesmo A Família Addams 2, igual veio no Brasil, mas eles resolveram trocar para Família Addams Valores, justamente para dar uma alfinetada e demarcar o tom mais político do filme, o tom de crítica social mesmo. Você tá gostando desse vídeo até agora? Então comenta aqui embaixo, compartilha com um amigo e não esquece de se inscrever e clicar no sininho. Voltando pro filme, como a Debbie percebe que não vai ser fácil finalizar o Fester, ela faz uma mudança de vida, inclusive uma mudança mesmo do próprio Fester. Eles compram uma mansão gigantesca e começam a decorar essa mansão, enquanto a gente vê o Fester tendo que mudar o visual dele pra ficar perto da Debbie. Ele até coloca uma peruca loira, que por algum motivo me lembrou o Guy Gardner, o Lanterna Verde do novo filme do Superman. E essa parte do filme é interessante a gente pensar, porque eles estão preenchendo um relacionamento que já começa infeliz com bens materiais, um erro comum nessa família tradicional norte-americana que o filme tá tentando criticar. Voltando pro acampamento, os monitores avisam que vai ter um teatro sobre a primeira ação de graça e eles precisam escolher os atores, ou seja, precisam selecionar as crianças. Em vários filmes dos anos 90 é comum a gente ver que só tem ator branco e loiro, e são essas crianças que vão ser escolhidas para representar os colonos ingleses. E pro papel dos nativo-americanos, eles escolhem os excluídos, que são pessoas diferentes. Um judeu, um asiático, uma garota mais gordinha, um garotinho negro e, é claro, os Addams. E isso é uma coisa que diz muito sobre a sociedade americana, mas eu vou comentar um pouquinho melhor lá na frente, quando o teatro realmente acontecer. Quero ouvir isso dos lábios dele. Os lábios dele estão ocupados. Quer falar com essa gente? Debbie. Voltando pros Addams, eles vão atrás do Fester pra entender o que tá acontecendo. Eles chegam ali na mansão, eles falam com a Debbie diz, o Fester não quer mais ver vocês, e o Fester fica ali escondido, grita algumas coisas, mas não acaba aparecendo nessa cena. Eles ficam inconformados com a situação, vendo que o Fester tá preso sobre a magia sexual dessa mulher. Eles vão ficar desesperados e vão até uma delegacia, onde o Gomes vai exigir que o policial entre naquela mansão e liberte o irmão dele de uma lua de mel feliz, cheia de amor. Então é óbvio que o policial não vai fazer isso. Meu bebê! Toda essa situação vai começar a gerar problemas para a família quando os Addams retornarem para a mansão deles. A primeira situação é que o bebê vai ficar doente, só que é uma doença meio estranha, porque na verdade ele tá começando a deixar de ser um Addams e se tornar uma pessoa normal. A vovó Addams até tenta fazer uma magia para poder salvar o pequenino, mas não dá certo. E essa é a cena de maior destaque da vovó Addams no primeiro e no segundo filme, porque ela até fala bastante, ela tenta fazer uma magia ali, então é uma cena que ela fica memorável, justamente porque a gente vê mais a vovó Addams, que no outro filme, e a maior parte desse, fica como uma personagem secundária, então é bem legal ver ela interagindo um pouco mais ali. De volta ao acampamento, a Wandinha, o Feioso e o Joel se recusam a participar do ensaio e recebem uma espécie de punição. Eles têm que ficar numa cabaninha feliz assistindo filmes da Disney o tempo todo, o dia inteiro. E é claro que isso é uma tortura pros Addams e pro Joel também. No final do dia, eles estão tão traumatizados que no final do dia, quando os monitores chegam pra ver como eles estão, a Wandinha revela que ela não é uma pessoa feliz, mas ela quer muito ser feliz. Inclusive, ela até se esforça muito e consegue dar uma risada, causando medo dos outros personagens. O que a gente entende como o início de um plano maligno da Wandinha. Então, finalmente, chega o dia do teatro, que é a melhor cena desse filme. Hal, sou Pocahontas, donzela Chippewa. Uma índia.
Bem colocado. Como eu disse anteriormente, esse teatro ele vai buscar retratar a primeira ação de graças, que é uma história quase que mitológica que representa a união dos primeiros colonos americanos com a população nativa. E óbvio que é uma história muito hipócrita. E é nesse momento que o filme vai fazer uma crítica muito mais profunda, realmente tocando na ferida, que é falar sobre esse mito da história americana. Porque apesar dessa história contar ali um momento de fraternidade entre os colonos ingleses e os nativo-americanos, a gente sabe que a história americana ela é marcada pelo massacre de populações nativas e pela segregação de qualquer outra etnia que é diferente do europeu branco. Um exemplo disso é que até hoje nos Estados Unidos a gente consegue perceber que existem bairros para tipos de pessoas diferentes. Então tem o bairro de branco, o bairro de negro, o bairro de latino, o bairro de asiático, o que é um sintoma dessa segregação que até hoje é muito forte na sociedade. Então eles têm esse mito para justificar uma suposta união entre povos e etnias diferentes dentro do território dos Estados Unidos que não corresponde à realidade. Eu estou tão feliz por termos convidado os Chippewas para esta nossa refeição do feriado. Esse teatro vai começar com essa coisa bonita deles fazendo uma ação de graça, convidando os indígenas para comer junto, tudo na paz. Mas a Wandinha, ela vai usar do teatro para poder vingar os povos nativos, começando um ataque contra os colonos e fazendo todo esse teatro que começa muito pacífico se tornar um verdadeiro caos. Enquanto isso, a Debbie vai planejar um atentado super bem bolado para tentar acabar com a vida do Fester de uma vez por todas, aonde ela vai deixar um presente em cima da mesa e vai sair um pouco antes do almoço. Esse presente é uma bomba que explode a mansão inteira. E justamente quando a Debbie volta com o seu carro para ver essa explosão, e ela já tá até encenando, policial, ele era meu marido, não sei o que aconteceu, agora ele não tá mais aqui. Ela acaba chegando nos destroços e encontra o Fester 100% vivo. E isso faz ela perder a paciência de uma vez por todas, puxar uma arma e querer resolver essa situação na bala. Querida! Comprou champanhe? O grande mãozinha vai aparecer com um carro e vai salvar o Fester, começando uma perseguição deles tentando fugir da Debbie, que tá completamente doida. Lá na mansão Addams, o bebê ainda tá doente e o Gomes tá quase partindo dessa pra melhor de tanta tristeza que ele tá sentindo, mas o Fester retorna, a Wandinha retorna e o Feioso também, eles já estão aqui no começo dessa cena, e com o retorno do Fester, todo esse momento de tristeza vai passar, mas atrás dele vem a Debbie fortemente armada com uma escopeta. Não gosto de ferir ninguém. Não gosto de armas, nem de bombas, nem de cadeiras elétricas. Mas às vezes as pessoas não querem ouvir. A Debbie consegue prender todos os Addams em cadeiras elétricas e ela começa tipo uma apresentação. Sabe aquele momento que o vilão começa a contar a sua própria história, do porquê que ele é uma pessoa sofrida? A Debbie faz isso e a gente entende que na verdade, cara, ela é só uma psicopata mesmo, sendo que as primeiras pessoas que ela finalizou são os próprios pais dela. Então a Debbie tá ali com a família Addams presa, fazendo seu discurso de vilã, aquele discurso final. Enquanto isso, o bebê começa a fazer um monte de atrapalhadas essas que vão levar ele até esse local da casa onde os Addams estão presos, e bem quando a Debbie puxa a alavanca para dar um choque nos Addams, o bebê pega um dos fios no chão, junta um fio com o outro, e isso faz a Debbie tomar um choque muito poderoso, transformando a Debbie em pó. Um tempinho depois desse acontecimento, os Addams estão reunidos e felizes novamente. E hoje é o dia do aniversário de 1 ano do bebê. A família vai se reunir mais uma vez e o Fester vai conhecer a Demência, que é uma mulher que é muito parecida com ele. E dessa vez ele vai se apaixonar, meio que finalmente se apaixonando pela pessoa certa. A Wandinha e o Joel também vão ter o seu momento romântico, comentando sobre essa cena que aconteceu com a Debbie e dando algumas pistas sobre o desenvolvimento desses personagens, talvez em um próximo filme, que foi algo que no final nunca aconteceu de verdade. Mas o importante é que esse filme vai acabar com um final feliz. Família Addams 2, de 1993, custou cerca de 47 milhões de dólares e faturou 110 milhões, um pouquinho menos do que o primeiro filme, mas ainda sendo um sucesso. De acordo com o Rotten Tomatoes, o filme recebeu 75% de aprovação da crítica e 63% de aprovação do público.
público, tendo notas mais altas que o primeiro. E além desse filme ter um ritmo melhor que o primeiro, ser mais engraçado e ter um roteiro melhor escrito, ele tem críticas sociais que são muito mais pertinentes. Nós vemos o roteiro usar o recurso da comparação para realmente mostrar como os Addams são únicos e como seus valores, apesar de parecerem estranhos, eles são uma família que é em volta de muito amor. Então a gente tem aqui essa questão da Debbie representando uma mulher idealizada, mas que ao mesmo tempo é muito materialista. Isso vai gerar um relacionamento infeliz entre ela e o Fester, que até mesmo faz ela querer finalizar ele. É claro que isso é exagerado, tem essa questão dela ser uma psicopata que já fez isso várias vezes, mas isso é um recurso aqui no filme justamente para mostrar pra gente como os Addams são especiais, como os Addams são diferentes, e para fazer a crítica aos valores americanos, que pregam que a mulher tem que ser bonita, alta, loira, magra, e que tem que se casar com um homem que tenha muitas posses materiais, igual o Fester. Só que essa não é a receita para um relacionamento realmente amoroso, um relacionamento que dê certo, como o relacionamento do Gomes e a Morticia, que apesar deles serem macabros, é regado de muito amor, é regado de muita paixão, e eles fazem coisas pros filhos porque eles gostam dos filhos, não porque eles merecem aquilo. E todo esse subtexto político e de crítica a uma família tradicional faz a gente repensar isso e tentar levar esses valores para nossa própria vida também, que apesar da gente sim ter que se cuidar, da gente sim ter que correr atrás dos bens materiais, isso não pode ser o nosso guia. Que se a paixão fosse o nosso guia, se o amor fosse o nosso guia para nossa vida e para os nossos relacionamentos, talvez esses relacionamentos poderiam sim ser melhores, poderiam sim ser satisfatórios, assim como é o relacionamento da Morticia e do Gomes. Isso pode parecer uma crítica meio rasa ou que acabe voltando para um lugar comum, que é esse ponto do amor, da paixão para resolver as coisas, mas eu achei bastante pertinente, e pela família Addams ter nascido justamente para criticar a família tradicional e trazer uma visão diferente, esse é um subtexto que vai se encaixar muito bem com o filme, independente se for esse filme feito nos anos 90 ou algo mais moderno também. Então, para Família Addams 2 de 1993, eu vou dar 3 estrelas e eu com certeza recomendo esse filme. Muito obrigado por assistir esse vídeo, não se esquece de deixar o like e comenta aí. O que você tá achando da segunda temporada de Wandinha? Depois que a segunda temporada acabar, vocês querem um vídeo de primeiras impressões e teorias sobre a próxima temporada aqui no canal? Então não se esquece de se inscrever e me segue lá no Instagram para conferir os bastidores e novidades do canal. Até o próximo vídeo!